Nossa luta, na verdade, não é contra carne ou sangue, mas contra todos os principados e dominadores do mal desse tempo, né? Dizia lá em Efésios. E diante de uma situação tão forte, tão pesada que a gente está vivendo, que o mundo todo está vivendo, com a situação de pandemia, muitas pessoas tentaram levar ao lado para ressignificar, né? E eu acho que todo mundo deveria sim trazer para si, ressignificar, né? Mudar o seu pensamento sobre a vida, sobre aquilo que a gente faz, sobre os nossos atos, né? É uma oportunidade muito grande que a gente está tendo de fazer isso, de mudar o nosso pensamento, de voltar os olhos para o amor, voltar os olhos para Cristo, voltar os olhos para as coisas boas, né? Quando a gente quer ressignificar algo, a gente traz à memória as coisas boas, a gente enxerga as oportunidades que a gente está tendo, a gente enxerga o mundo de outra forma. Né? E diante dessa pandemia, muitas pessoas têm se ressignificado, muitas pessoas têm aberto mais o seu coração, muitas pessoas têm entendido o significado de família, entendido o significado de união, que muitos perderam, né? Quando o mundo ainda não tinha conhecido essa situação, essa de ao mesmo tempo você ser livre, mas ser preso dentro de casa, né? Mas muitos entenderam isso, enxergaram oportunidades, né? Viram coisas boas diante dessa situação, porque nada acontece por acaso, nada é em vão, em tudo Deus tem um propósito, né? Só que infelizmente, diante dessa pandemia, diante de milhares de mortes, né, ainda assim o sangue tem sido derramado, né? E não só pela pandemia. Infelizmente, a gente tem presenciado e tem visto continuamente atos racistas, né? Esse que aconteceu recentemente desencadeou uma série de discussões, uma série de protestos, e só quem já sofreu na pele pode saber sentir, pode saber entender o que essa dor traz, né? Mas a gente também tem que agradecer totalmente as pessoas que não sofreram isso, esse racismo por causa da cor. A gente tem que agradecer essas pessoas porque elas também estão nos ajudando, elas também estão ajudando outras pessoas. E a gente não pode ser egoísta de falar que só quem sofreu tem voz, que só quem sofreu deve se pronunciar. Não. Quem não se pronuncia é conivente, né? E a gente tem que agradecer muito essas pessoas que têm lutado com a gente, que têm nos apoiado, a todo aquele que é negro. E isso não é só pela causa da cor negra, não. Infelizmente, o racismo é visto de ambas as formas, de todos os lugares, né? Então que a gente possa lutar com isso, que a gente possa lutar, né? Muitas pessoas defendem o seu trabalho, muitas pessoas defendem a causa dos animais, muitas pessoas defendem a causa política. Que vocês que ainda não se manifestaram, que vocês também possam defender uma causa de vida, né? Porque toda causa, desde que sendo justa, ela importa. E a gente está falando de vida, não é somente de cor, não é somente de nada, é de vida, né? E infelizmente, diante dessa pandemia, a gente tem vivido essa situação. Infelizmente, diante dessa pandemia, a gente tem que estar preocupado também com o nosso governo, que muitas coisas ruins têm prejudicado, muitas coisas ruins têm agravado cada vez mais ainda, né? É um momento que, se a gente não ressignificar a nossa mente, não ressignificar a nossa vida, a gente vai continuar no mesmo caminho, a gente vai continuar na mesma monotonia, a gente vai continuar sem fazer nada, né? Que a partir dessa situação a gente possa entender, ressignificar para melhor, né? Para que a gente possa ter mais comunhão com o próximo, para que a gente possa ter mais união com a família, para que a gente possa enxergar as oportunidades no mercado de trabalho, as oportunidades nos estudos, as oportunidades de tudo, tudo. Vamos enxergar somente as oportunidades.
Não vamos ficar lamentando sem fazer nada, vamos ressignificar. Cristãos, nós como igreja, a gente também tem que ressignificar, a gente também tem que levantar a bandeira de causa, de não admitir o racismo, de não admitir o governo precário que a gente está tendo, de não admitir também o número de causos que continua aumentando cada vez mais, que é agressão contra as mulheres. A gente não pode aceitar isso, a gente tem que levantar a nossa voz, a gente tem que levantar a nossa bandeira, a gente tem que levantar a nossa autenticidade e de mostrar aquilo que a gente defende. A gente não pode ser omisso. Em hipótese alguma, a gente não pode ser omisso. Né? Em Gálatas fala que não há judeu, nem negro, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. E é isso que a gente tem que entender, que todos nós somos um em Cristo Jesus. E a gente tem que lutar pelo outro, independente da cor, independente da situação social que ele tem. Porque nós temos um papel, nós temos que levantar o papel social, nós temos voz. Se a gente tiver voz na nossa família, se a gente tiver pessoas que nos ouvem, isso já é ter voz. E a gente tem as redes sociais que a gente pode estar aproveitando muito, porque a gente consegue alcançar essas pessoas, né? Que a gente possa então ressignificar, ajudar todas as causas que sejam nobres, todas as causas de vida, todas as causas que diante de Deus tem um propósito, que diante dele tem um significado e tem valor, né? Porque todas essas causas têm valor. E é muito triste a gente ver que diante dessa pandemia, onde a gente podia estar preocupado só com isso, onde a gente podia estar preocupado se o outro está usando máscara ou não, onde a gente podia estar preocupado ali com o isolamento social e etc, não, mas a gente ainda, infelizmente, no mundo onde as pessoas falam que evoluiu, mas na verdade ele continua precário. O mundo evoluiu só tecnologicamente, porque na cabeça, infelizmente, ele ainda não evoluiu, né? Muitas pessoas ainda tratam os outros como escravos, muitas pessoas ainda tratam os outros pela cor da pele diferente, trata a mulher inferiormente, né? Trata profissões inferiormente, e não é isso que a gente tem que levar, e não é isso que a gente tem que pregar, e não é isso que a gente tem que viver. A gente tem que viver, ressignificar, que a gente possa ressignificar constantemente, né? E que nós possamos ter o entendimento dessas causas, que nós possamos lutar, porque a gente somos muito mais fortes quando a gente está junto, quando a gente tem união, né? Então que a gente possa entender, ressignificar.